Você pode acompanhar comigo no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 9. Eu preparei para que você pudesse acompanhar a projeção do texto que eu uso, que é o texto traduzido por Frederico Lourenço, um texto que eu acho primoroso e com anotações muito boas. Eu sou empolgado com o texto, com a Bíblia Sagrada e com todas as possibilidades de aprendizado que a gente tem na Bíblia. Por isso eu insisto em dar essas informações, porque tenho a expectativa de que você, que ama a leitura e ama a leitura da Bíblia Sagrada, também queira conhecer e melhorar os seus conhecimentos do texto. Mateus capítulo 2, do versículo 9 em diante, diz assim o texto bíblico, acompanhe comigo. Tendo eles ouvido o rei Herodes, partiram. E eis que o astro que tinham visto no Oriente os conduziu até que, chegando ao seu destino, parou por cima do lugar onde estava o menino. Vocês conhecem a narrativa? É a dos magos do Oriente, que são conduzidos por um astro, por um cometa, a estrela de Davi, talvez o cometa Halley, dizem alguns estudiosos. Eles passam por Jerusalém, eles encontram Herodes e vão em direção a Belém. Vendo o astro, versículo 10, os magos sentiram intensamente uma enorme alegria. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e caindo ao chão, prostraram-se diante dele e, abrindo as suas caixas de tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho de que não deviam regressar para junto de Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Após a partida dos magos, eis que um anjo do Senhor aparece em sonho a José, dizendo: levanta-te, pega no menino e na sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te fale de novo, pois Herodes procura o menino para matá-lo. José, levantando-se, pegou no menino e na sua mãe e partiu de noite para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor através do profeta, ao dizer: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que os magos tinham feito dele um alvo de chacota, enfureceu-se grandemente, mandou matar todos os meninos de 2 anos e mais novos ainda, nascidos em Belém e nos arredores, de acordo com o espaço de tempo sobre o qual se informara com exatidão junto aos magos. Foi então que se cumpriu o que fora dito através do profeta Jeremias, ao dizer: uma vez em Ramá foi ouvida lamentação e choro copioso, Raquel chorando seus filhos, e ela não queria deixar-se consolar, porque eles já não vivem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor aparece em sonho a José, dizendo: levanta-te, pega no menino e na mãe dele e vai para Israel. Morreram aqueles que procuravam matar o menino. José, levantando-se, pegou no menino e na mãe dele e foi para a terra de Israel. Tendo ouvido, porém, que Arquelau rege agora a Judéia no lugar de seu pai Herodes, José teve medo de lá voltar. Avisado em sonho, foi para a região da Galileia, outra região diferente da Judéia. E tendo lá chegado, foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora dito através dos profetas: será chamado Nazareno. Amém. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, nós separamos essa noite para inspirar o nosso coração
com os testemunhos do nascimento de Jesus. A época é tão importante para nós, na nossa cultura, nos nossos hábitos. O Natal, ele acende sentidos. O Natal acende expectativas. É uma época de muitas expectativas, algumas expectativas terríveis, que até adoecem o coração, expectativas de consumo ou de sucesso, que às vezes se transformam em amargura e ressentimento, mas também expectativas de um coração mais terno, de uma vida mais bonita, de mais abraços, de reconciliação, também expectativas de perdão, de voltar a acreditar na humanidade. É o que nos reúne aqui em oração, é o que dá ao nosso coração um desejo de meditar e de aprender. Ajuda-nos hoje, Senhor, na meditação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A narrativa de Mateus, você percebeu enquanto eu lia, eu imagino, ela tem a preocupação de ancorar tudo o que aconteceu nas profecias do Antigo Testamento, porque ela foi escrita para judeus, para mentes do judaísmo, que tendo essa ancoragem nas profecias do Antigo Testamento, tinha mais facilidade de acreditar. Mas Mateus é bem mais do que um livro escrito para a religião dos judeus. Eu acredito que a história contada por Mateus, ela tem uma pretensão inesperada, a de desembrulhar a chegada de Deus entre nós do pacote religioso, a de desconectar mesmo, a de mostrar um Deus que chega entre nós por caminhos para além de qualquer religião, ou por caminhos vários, diversos, não apenas de uma religião, de desempacotar a revelação de Deus dessa expectativa que a gente tem de exclusividade religiosa. E a gente diz, o meu Deus, né, o meu Jesus, é a minha fé, a minha religião. E Mateus começa deixando a gente com problemas, porque ele nos mostra Deus chegando entre nós, ou a revelação do Cristo chegando entre nós por alguém de fora do judaísmo, por magos, por sacerdotes pagãos, de religiões que nós nem sabemos quais são, que vêm do Oriente, a informação que a gente tem. Alguns dizem que os magos vieram da Pérsia, e eles vão a Belém, sinalizados por Deus, de uma forma que a gente não espera. Ao mesmo tempo, o Natal de Mateus, ele é bíblico e astrológico, judeu e pagão, cristão e esotérico, profético e herético. É de Belém, da Pérsia, é do Egito, é de Nazaré. Então, se você quiser se encontrar com Deus revelado em Jesus, você vai precisar alargar a sua consciência de fé e entender de uma vez por todas que Deus nem é cristão, nem é evangélico, nem é pentecostal e nem é judeu. Deus é o Deus que se mostra a todos os povos, de todas as etnias, de todas as línguas, muito além da nossa capacidade de compreensão. Esses astrólogos, eles acreditam que os astros no céu se organizam de determinadas formas e eles definem o destino da humanidade. Aí você fala, e agora, pastor? Ok, Jesus nunca acreditou nisso. Talvez Jesus olhasse para esse tipo de crença e até achasse graça. No entanto, Deus se revela a partir dessa crença, inesperadamente, numa compreensão de mundo completamente diferente dos judeus e do que nós conhecemos por cristãos. Deus sinaliza, Deus fala, porque Deus não fala na língua que você quer, Deus não fala
na etnia que você escolhe. Deus não fala limitado pelas fronteiras da nossa religião. Deus fala para além. E surpreende, porque Ele é o Deus da graça, é o Deus de todas as mulheres, de todos os homens, de todos os povos. Segundo Marco Polo, o explorador veneziano, os magos, eles eram da Pérsia, e ele chega a contar em um dos seus diários de viagem, que ele teria encontrado o túmulo dos magos, e os seus corpos intactos, devidamente conservados pelo tempo. E mais do que isso, a gente tem uma informação, que é uma especulação, óbvia, de que a estrela de Belém, o astro que teria conduzido os magos até Jesus Cristo, teria sido o cometa Halley. Lembram do cometa Halley? Que foi visto no ano 12 a.C., segundo os estudiosos. Poderia ter sido esse o cometa que conduziu os reis magos ou os magos até Jesus Cristo. Bom, eu disse tudo isso para afirmar o seguinte, que em contraste com Deus, que nasce em Belém, menino, entre refugiados, que nasce numa cidade que não tem lugar, que nasce num ambiente inadequado, em contraste com Deus, que se revela em uma condição de sobrevivência, ou uma condição limite de sobrevivência, de alguém que vive por um fio, cuja vida está por um triz. Não se trata de aderir às profecias, ou às condições judaicas ou cristãs. A salvação não está na moral judaico-cristã, expressão que está na moda, né, na extrema direita no mundo. A salvação cristã, olhando para a narrativa do Evangelho, não tem nada a ver com os moldes morais judaico-cristãos. É mais do que isso, a salvação é uma realidade existencial. Mais do que regra religiosa a se seguir, é como a gente vai viver depois que se encontra com Deus. Mais do que os parâmetros, ou mais do que as afirmações, as sentenças, as condições de uma religião, é o que a revelação de Deus provoca na sua existência. Como é que você vai viver a partir daí, para além de qualquer fronteira? E de olho na história contada por Mateus, do que nos salva um menino cuja vida esteve por um fio? Alguém que viveu no fio da navalha, nos salva do quê? Primeiro, somos salvos de banalizar o mal no mundo. Banalizar significa normalizar, tratar o mal como necessário, como parte do sistema. Dar um lugar para o mal no mundo, porque talvez esse seja o nosso maior drama. Talvez essa seja a experiência da nossa maior decadência, ou da pior decadência, a de convivermos com o mal de maneira inerte, de acolhermos o mal no mundo, de nos acostumarmos com o mal, de nos conformarmos com a desigualdade, de nos conformarmos com a injustiça, de nos conformarmos com a perversidade, com a tirania, de nos conformarmos com a tragédia humana. Essa expressão banalidade do mal é de uma mulher brilhante, uma pensadora alemã chamada Hannah Arendt. E Hannah Arendt, ela sofreu com o nazismo na Alemanha e precisou inclusive se refugiar nos Estados Unidos. Ela era uma filósofa alemã, mas que se naturalizou norte-americana. E ela usou essa expressão num livro que ela escreveu chamado Eichmann, em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. E o que foi que aconteceu? Adolf Eichmann foi preso e julgado em Israel
pelos crimes de guerra que ele cometeu. Não apenas os crimes de guerra, não apenas os crimes contra os judeus, mas também crimes contra a humanidade. E Hannah Arendt foi chamada pela revista New Yorker para ser a sua correspondente no julgamento de Israel. O mundo inteiro parou para assistir. Se tornou foco de atenção no mundo inteiro, porque era um julgamento, inclusive, simbólico. Afinal de contas, alguém que coordenou, participou das atrocidades contra o povo judeu, não apenas contra o povo judeu, mas contra ciganos, contra negros, contra homossexuais, no nazismo alemão, seria julgado. E ela assistiu ao julgamento. E, como testemunho, como relato do que ela assistiu, ela escreveu esse livro. E no livro, ela não conta apenas o que aconteceu no julgamento. Ela faz uma análise do indivíduo Eichmann, daquele homem. Quem é aquele homem que conduziu tantas maldades e por que ele consegue ser instrumento de tanta perversidade contra a humanidade? E a conclusão que ela chega, segundo os relatos dele, porque a afirmação dele é que ele não se sentia culpado no caso, né, das acusações, ele se sentia inocente, porque segundo ele, tudo o que ele fizera foi por razões profissionais. Ele cumpriu ordens, fazia parte da instituição, não foi uma escolha que ele fez, ele apenas obedeceu a um sistema. E nessa condição de cumprir as ordens, de se encaixar numa instituição, ele se viu fazendo tantas maldades como se fosse necessário. E aí está talvez o testemunho mais terrível da nossa humanidade. A pior coisa que pode nos acontecer não é apenas o mal que se faz a alguém, mas a nossa conformação com esse mal. É perder a capacidade de se revoltar, é perder a capacidade de se escandalizar. E a nossa história, antes de qualquer outra coisa, ela é um convite a nos escandalizarmos com o mal no mundo. Porque o Cristo que nasce em Belém, e hoje a crônica do Jansen foi brilhante, precisa ser desromantizado. O nascimento de Jesus numa manjedoura não foi uma coisinha fofa e bonitinha, que pode nos parecer. O nascimento de Cristo em Belém foi feio, foi perverso, porque ele nasce numa cidade que não tem lugar para ele. Ele nasce em condições terríveis, seus pais são migrantes, são refugiados. A história da formação de Jesus é uma história de sofrimento, é uma história que revela a maldade no mundo. Então, antes da gente se encantar, a primeira experiência que nós precisamos ter com o Evangelho é de escândalo, é de nos sentirmos escandalizados. Olha o mal de que somos capazes, olha o tipo de gente que nós nos tornamos. A cena, ela é escandalosa. Jesus nasce entre bichos, a narrativa diz para nós, de Lucas, porque entre os humanos não há lugar. O nascimento de Jesus é um grito divino, para nos acordar da dormência diante da injustiça. Sabe qual é o maior mal que pode acontecer a você? É você se acostumar com o mal no mundo. É você perder a capacidade de se inconformar, de se revoltar, de entender que alguma coisa tem que ser feita, de se inquietar, de se angustiar diante da desigualdade, diante da injustiça no mundo. Essa capacidade, ela vai salvar você. Escandalizar-se diante da injustiça no mundo é a primeira manifestação da salvação de Deus na sua vida. Mais do que uma questão moral, é uma questão existencial. Não dá para seguir na vida como se nada estivesse acontecendo, enquanto tem tanta gente sofrendo a injustiça no mundo. Durante esse mês de dezembro, a gente foi surpreendido por um gesto de uma igreja metodista
em Claremont, na Califórnia, que montou um presépio inesperado e escandaloso de José, Maria e Jesus. E a imagem está projetada para vocês. Esse presépio foi montado no jardim da igreja metodista. E a pastora fez questão de explicar que o que aconteceu com Jesus em Belém é semelhante ao que vem acontecendo com os migrantes nos Estados Unidos, que são separados, as crianças são milhares de crianças separadas dos seus pais, quando são pegas na migração ilegal, e ali eles aparecem engaiolados. O que faz a igreja metodista em Claremont? Ela encarna a força espiritual da narrativa de Jesus, que é essa, a de se escandalizar. O céu não chega entre nós fazendo festa, o céu chega entre nós escandalizado, denunciando a feiura de que a nossa maldade é capaz. É aí que começa a salvação. Se há uma chance do nosso mundo ser diferente, é nós começarmos a nos inconformar, a nos inadequar, a não aceitar a injustiça no mundo como parte do mundo, a perdermos essa condição de ter paz diante daquele que sofre. Diante daquele que sofre, eu preciso me angustiar se eu quiser ver Deus, se eu quiser me encontrar com o divino, se eu quiser o céu entre nós, eu tenho que começar me escandalizando. Se o céu vem à terra no escândalo com a injustiça, o inferno aqui é não nos afetarmos com os que sofrem no mundo. Segundo, do que somos salvos pelo divino refugiado, somos salvos da perversa ideia de que Deus esteja vinculado a favorecimentos. E o que a narrativa nos diz? Na contramão das expectativas de qualquer roteirista de uma boa história, de uma boa novela, de um bom enredo, o que é que a narrativa diz? Que Deus, quando nasce entre nós, o rei prometido, para salvar, para liderar o povo de Israel em uma nova direção, o libertador, ele não chega em um palácio, na casa dos ricos. Deus, quando se revela em Jesus, não chega em templos onde estão aqueles que dizem como Deus é. Lá onde as pessoas se atrevem a dizer qual é a cara de Deus, não foi lá que Deus nasceu. Onde Deus nasce? Na condição humana mais difícil, na condição humana mais aflita, sob a miséria. Deus aparece entre nós como vítima. Deus aparece entre nós como objeto de uma política de morte, nos avisando que as políticas de morte conduzidas por tiranos são políticas contra Deus. Que a vítima da maldade no mundo é Deus. Em cada vítima do mal no mundo, Deus está ali. É o que revela Jesus, o seu nascimento entre nós. Mas curiosamente, a gente abriga um sentimento religioso de que a presença de Deus na nossa vida está relacionada com livramentos, com favores sobrenaturais, com conquistas pessoais, com um carro que a gente conseguiu comprar. Aí você coloca lá, né, no vidro traseiro do carro um adesivo, Deus é fiel, porque você tem um carro. E é bom ter um carro, nada de errado. Mas na nossa concepção, isso aí é Deus entre nós. Da mesma forma, quando nos faltam essas coisas, a gente tem a sensação de que Deus nos abandonou. Mas o Natal de Jesus, ele esfarela essa compreensão. Não é nada disso. Deus entre nós não está relacionado
com a presença de favores sobrenaturais. Deus entre nós está relacionado com o amor de Deus buscando aqueles que foram esquecidos pela humanidade. No Evangelho, Deus nada tem a ver com sonhos de consumo. No Evangelho, Deus tem a ver com sonhos de justiça. Se há uma mensagem de esperança na tragédia que é o nascimento de Jesus, é que Deus está do lado das vítimas deste mundo. E se você quiser tocar em Deus, você terá que estender a sua mão para presentear os que precisam de você. Essa é a notícia do Evangelho. Você quer Deus? Olhe para aqueles que precisam de você. Olhe para aqueles que clamam por justiça. Se você quiser Deus, olhe para as vítimas. Porque Deus é esse clamor que te coloca no mundo com uma missão e com um sentido de vida. E a missão que vai abençoar você e te salvar de uma vida banal, de uma vida sem valor e sem propósito, é a missão de compaixão, é a missão da misericórdia, é a missão de fazer justiça no mundo. E finalmente, somos salvos de acreditar que não vale a pena tentar mudar as coisas. Para além do escândalo, e eu já enfatizei isso, nós não podemos perder isso de vista, o que aconteceu ali nos primeiros capítulos de Lucas e de Mateus, não é a contação de uma história bonitinha, é a contação de uma história escandalosa, feia. Não é bonito nascer em uma manjedoura. Não é desejável nascer como um refugiado. Não é desejável ter que fugir de uma cidade para outra para sobreviver. Isso não é bonito. Isso é feio, é escandaloso. Mas a despeito de tudo isso, há uma inesperada manifestação de alegria. É o que a gente vê com os magos. Quando eles se encontram com Jesus, o texto diz que eles desabam no chão, porque a ideia de se prostrar não é tão bem comportada como a gente tem em mente, né, entre nós. A gente pensa em prostrar-se com um exercício religioso, né, de que vai a uma igreja, ou lá no quarto, onde você faz uma oração, e você dobra os seus joelhos, se apoiando numa cadeira, ou se apoiando na cama, e faz ali as suas preces. Não. A prostração era deitar-se com a face no chão, com o rosto no pó. Quem se prostrava estava desistindo de qualquer situação de conforto, se entregando completamente. Era o que fizeram, foi o que fizeram os magos quando encontraram Jesus. Mas não fizeram isso por pavor, mas por alegria. E aí o texto de Mateus, ele usa uma poesia muito especial, porque ele enfatiza a intensidade do que eles viveram. É como se ele tivesse escrito assim, poderia ser traduzido literalmente dessa forma: alegraram-se com uma grande alegria intensamente. Então o que tinha para sentir de alegria, eles sentem naquele momento. A alegria deles destoa da condição difícil que todos estão vivendo. É possível ter alegria a despeito do mal no mundo. É possível ter esperança a despeito de tudo que nos acontece. E o que eles buscavam? Um rei anunciado pelos astros. E esse rei não estava no lugar da maldade e da presunção, o palácio do rei, nem nos limites excludentes e poderosos da religião, no templo dos sacerdotes e doutores da lei. Eles passaram por lá, e Deus não estava lá. Ele estava entre refugiados, entre os sobreviventes, entre os esquecidos, e por isso eles se alegram. Justamente por isso, é por essa razão que há esperança para o mundo. Qual o testemunho de que a salvação
está fora das estruturas que legitimam o mal. Não se deixe convencer de que essas instituições e essas estruturas que trabalham movidas para legitimar o mal no mundo, e às vezes é o que faz o Estado, é o que faz a administração pública, tantas vezes, para nossa revolta, mas elas não têm a última palavra. Qual o testemunho? De que todo o poder deste mundo não dá conta de impedir que o amor floresça. De que todo o poder desse mundo não dá conta de impedir que o bem surpreenda, que o novo nasça. Eles olham para Jesus e eles enxergam beleza e graça, a surpresa do amor. Mas não apenas os magos são esses que resistem e seguem em frente, que não baixam a cabeça, que insistem na busca e na procura. Também José e Maria e Jesus. José e Maria nos deixam um testemunho de persistência, de resistência, de resiliência, de gente que é capaz de seguir em frente apesar de tudo. Eles tiveram do mundo todas as mensagens que alguém pode receber para desistir da vida, mas não desistiram. Eles receberam de Belém todas as mensagens que alguém pode receber para entenderem que não são bem-vindos, mas eles não desistiram. Eles receberam todos os sinais de rejeição que alguém pode receber para descobrir ou para acreditar que não é digno, mas eles seguiram em frente, eles continuaram. José e Maria são a incubadora do divino entre nós. São esperança entre eventos confusos. As faces do mal não sufocam sua fé. É o que nós vemos na história. As portas que se fecham não os tiram do caminho. Suas perdas não têm a última palavra. Não guardam no coração as recusas, e foram muitas, guardam sonhos e sinais. Admiram mais gestos de amor que se assustam com ameaças de ódio. São persistência mais que medo, acolhimento mais que rancor. Herodes e as portas fechadas de Belém não falam mais alto que a visita dos hereges magos. A hostil Belém, nem o estranho Egito os impedem de continuar tentando. É o que cantou Raul Seixas, num hino popular brasileiro que faz parte da espiritualidade popular da nossa nação, do nosso país. A canção Tente Outra Vez, que é um convite para se inspirar em gente como José e Maria, que apesar de todas as portas fechadas, eu diria que a cada porta que se fechava, eles não desistiam, eles davam mais um passo, eles não paravam de acreditar. E aí, Raul Seixas diz: veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte, nada acabou. Não, 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 tente, levante sua mão sedenta e comece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não, não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez, tente, e não diga que a vitória está perdida.
se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez.